Vila Sante, né? Alguns colegas do Sul trazem a notícia de uma proposta do Palmeiras de 9, 10 milhões de euros pelo jogador, que é pilar do time, né? Sem dúvida nenhuma, o Vila Sante hoje é um pilar do time do Grêmio. E claro, há um interesse assim do Palmeiras. O que eu pude apurar é que o Palmeiras, antes mesmo do Natal, fez uma procura, uma sondagem, viu a questão dos valores e deu uma segurada, entendendo que haveria uma dificuldade no negócio, entendendo que o Grêmio não quer se desfazer do jogador. O empresário do Vila Sante deu entrevistas, inclusive, falando sobre essa possibilidade. Alguns colegas do Sul noticiam que o jogador quer atuar no Palmeiras, e o que me dizem no Palmeiras é que sim, o Palmeiras tem interesse, mas fez uma primeira consulta, e não uma proposta, fez uma primeira consulta, e nessa consulta ficou assim uma situação, vamos ficar com um plano ele aqui no horizonte, mas que não seria agora a bola da vez. Mesmo porque o que me contaram lá nos bastidores da academia é que o Andréas Pereira segue na pauta. O Andréas Pereira é um jogador que o Palmeiras está focando todas as suas forças. Tem lá a proposta na mesa do Fulham, proposta que eu tenho de informação é de 18 milhões de euros, e a abertura do mercado foi agora, né? Dia 1º de janeiro teve a abertura da janela de transferências lá na Inglaterra. Então, assim, vai ser um jogo de paciência. Quem hoje cuida da carreira do Andréas Pereira entende que precisa ter uma resposta e trabalha para que o negócio aconteça, né? O Andréas Pereira tá feliz no Fulham. Outro dia ele postou uma foto se dirigindo à torcida do Fulham, falando nos vemos em 2025, mas é claro, tem proposta e o jogador dá a palavra final. E assim, o que eu venho falando é que o Andréas deu o ok para a negociação, para a proposta, não que ele tenha necessariamente dado o ok para o Palmeiras, senão ele não teria feito aquele post que fez. Então as negociações seguem. Se o Fulham entender que é um bom negócio fazer essa transação com o Palmeiras, aí a situação vai andar e, obviamente, o Fulham aceitando, o Fulham entendendo que é bom, obviamente crescem as possibilidades do Andréas Pereira jogar no Palmeiras. O Palmeiras segue na dele, o Palmeiras segue, claro, esperando, otimista ali, que pode dar negócio, senão não teria feito a proposta, e os empresários do Andréas trabalham ali com os clubes para ver se vai andar essa possibilidade. Jogo de paciência mesmo, jogo de xadrez que se desenha nessa questão do Andréas Pereira. E agora vamos para o Palmeiras, para fechar esse nosso giro aqui das equipes da cidade de São Paulo. Tonhão, conta pra gente, porque assim, o Palmeiras também mudando o perfil e atacando com mais força o mercado. Tem novidade sobre o Andréas? Boa tarde, Mari, Bruno. Uma boa tarde para todo mundo que acompanha o Sport Center. Por enquanto ainda não, porque o Fulham está fazendo esse banho-maria para essa negociação. O Palmeiras ofereceu 22 milhões de euros pelo jogador. A resposta deve sair entre hoje e amanhã, então ainda durante essa semana a gente pode ter essas novidades. O Fulham, por enquanto, ele ainda... Por que ele não quer mexer? Porque o Andréas Pereira vem sendo uma peça muito importante para a equipe londrina, mas não, no último jogo, por exemplo, ele acabou não sendo titular, já foi no banco de reservas, então assim, não sabemos também como está a cabeça do jogador com relação a isso. A apuração que a gente tem por parte sobre essa situação inteira é que o Andréas ele gostou da proposta do Palmeiras, de ser um nome de peso para essa reformulação que o Palmeiras tem feito, especialmente na parte do ataque, meio ataque. Então realmente o Andréas aceitaria vir para o Palmeiras, mas realmente a questão é o Fulham, que até agora não respondeu. Aguardaria até, por exemplo, alguma oferta de outros clubes da Europa também. Então, por enquanto, ainda está nesse compasso de espera, mas o Palmeiras tem ele como plano A. E um plano B, caso a situação do Andréas não avance, seria o Villasanti. O Matias Villasanti, um dos destaques da equipe do Grêmio. Ele seria o plano B, 10 milhões de euros seria a oferta que o Palmeiras ofereceria ao tricolor gaúcho. Até poderia envolver alguns jogadores que não estão tão nos planos assim do Abel Ferreira, como o Fabinho, o Zé Rafael e o Rony. Então, assim, o Palmeiras tem esse mercado muito forte, já teve o Facundo Torres contratado, já teve o Paulinho contratado, e busca, então, esse meio-campista para mudar de patamar a situação do Palmeiras. O Palmeiras que hoje começa a sua temporada 2025, se reapresenta a partir das 18 horas aqui na Academia de Futebol, e aí fica essa expectativa já para que Facundo Torres e Paulinho estejam entre esses nomes já nesse dia de representação aqui no Palmeiras. Mari e Bruno.
E a gente tem na tela, Tonhão, os números do Andréas Pereira na temporada pela equipe inglesa, então, com 18 jogos. Não é o jogador que mais atua, né? Também não é o jogador com a maior frequência de titularidade. Tem 2 gols, é o 6º no elenco. Uma assistência e 36 chances criadas. Aí sim ele lidera esse quesito entre os seus companheiros de Fulham. Você gosta, Bruno, do nome do Andréas? Eu acho que ele é um cara que jogaria fácil aqui no Brasil, não jogaria? Acho que em qualquer condição e no Palmeiras seria titular. Sim. Não seria? Sim. No lugar de quem, Jailson? Do Richard? É porque o Richard Rios também joga muito. Depende do sistema. É. Ele seria, para mim, daria para jogar os 4 e aí teria que tirar, por exemplo, o ponta esquerda que não funcionou na temporada passada com o Felipe Anderson. E aí ele colocaria 4 jogadores no meio campo e um jogador de atacante de lado, né? O Estevão, que vai continuar, e um centroavante. Eu só não sei se o Villasanti seria porque acho que a posição é um pouquinho diferente, não é? O Villasanti não é mais volante? Exato, era isso que eu ia falar só. Que o Villasanti é mais volante do que o Andrés. O Andrés faz o segundo volante, mas ele é mais meio armador, mais camisa 10. O Villasanti pode jogar até mesmo como primeiro volante. Isso aí. Isso. São jogadores diferentes, mas demandam um alto investimento. Então, se não vai ter um investimento no Andréas Pereira, sobra dinheiro para fazer esse aporte num volante de ofício como o Villasanti. O Andréas Pereira ficou muito marcado pelo lance da final contra o Palmeiras, pelo Flamengo, o gol que o Daverson acaba fazendo, se consagra ali. Mas se a gente analisar o jogador, a carreira, é um cara que interessaria a qualquer clube, inclusive ao Flamengo, se não tivesse essa pecha do cara que participou do gol que deu o título da Libertadores ao Palmeiras. Mas é um jogador que tem versatilidade, pode jogar em mais de uma posição, algo que o Abel valoriza. O Andréas Pereira, ele jogou um Mundial pela seleção sub-20 como ponta esquerda. Eu lembro. Então, e bem. Contra a Sérvia. E foi um dos destaques do torneio. E começou jogando como atacante, foi se adaptando, recuando e vai muito bem como segundo volante, se precisar, mesmo, como articulador. Brilha, na seleção mesmo o Dorival coloca ele de ponta esquerda às vezes. Sim. Já foi utilizado de ponta esquerda na seleção, com o Dorival agora. E pensando na saída do Estevão também, o Palmeiras ganha mais uma opção. Se o Abel quiser, por exemplo, insistir com o Felipe Anderson, não pela esquerda, mas pela direita, agora como ele jogou muito tempo pela Lazio, o Andréas Pereira pode perfeitamente fazer o lado esquerdo como um meio atacante. Então é um jogador muito interessante para o Palmeiras, no mínimo, ter no radar. Ele voltando ao futebol brasileiro, joga fácil e titular, não tenho dúvida que seria no Palmeiras. Uma atualização do nosso site, do Francisco de Laurentiis, do ESPN.com.br. Nos bastidores, o Palmeiras diz que não está nem otimista nem pessimista. Está realista e entende que tem chance do negócio sair, principalmente pela vontade do Andréas. Então, porque o jogador já está assim, convencido e já deseja voltar ao Brasil. Quando a gente estava conversando sobre isso no final do ano, eu até falei aqui, o que mais importa para o Andréas Pereira nessa vinda ao Palmeiras, nessa possível vinda ao Palmeiras, é a questão de brigar lá no alto. Porque, sim, tá lá na Premier League, tá no Fulham, mas ele sabe que é meio de tabela. Não vai brigar por grandes títulos. Então, o desejo do cara que vai estar mais próximo do radar da seleção, mesmo que ele já esteja, mesmo que ele já seja convocado pelo Dorival, mas, pô, tu vai estar brigando por título grande. Tu não vai estar brigando para permanecer na divisão. Super Mundial tá mexendo com Super Mundial também, sabe? Algo parecido com o Felipe Anderson quando volta da Lazio. Exato. Tinha lenha para queimar, tinha mercado. E esse pode ser um reforço para o Palmeiras esse ano, hein? E é aquele cara que a gente... Lembra que a gente estava falando do Alcaraz no Flamengo? Isso. E o Anderson entra com o mesmo peso. Ele precisa jogar em 2025. Ele precisa já arrebentar no Paulista, sabe? Ele precisa jogar muito. Tem vários jogadores nessa condição, assim. Sim, de cara. O Felipe Anderson no Palmeiras, o Bernard no Atlético. Sim, exatamente. O Alcaraz no Flamengo, jogadores que já estão no elenco. Não sei se o Coutinho pode entrar nessa lista. Entra também, pra mim, sim. Entra sim. Entra na conta. São caras que já precisam, no campeonato estadual, já precisam demonstrar uma qualidade técnica acima. E é o que a torcida espera desses clubes, porque são caras com nomes pesados. E o Andréas Pereira também naturalmente está olhando seleção com essa volta ao Palmeiras. Fica mais no radar, um time brigando por títulos, ele sendo protagonista. Exato. Aumenta a chance de se firmar na seleção. Hoje, o Andréas Pereira, eu não tenho dúvida que está ali no topo das opções do Dorival como meio-campo. E o Andréas Pereira, em alguns jogos pela seleção, ele melhorou o meio-campo da seleção quando entrou. Isso. Então, é um cara que
para o Palmeiras, até para dividir esse protagonismo de criação com o Veiga em 2024 oscilou e o Palmeiras não tinha uma opção para fazer a função dele, como meio armador. Então, até mesmo para ou colocar pressão no Veiga ou jogar junto, ele é uma alternativa muito interessante. A opção foi o Maurício. Na do Veiga. Sim. Que também estava nesse processo. Que também estava nesse processo, que também não. E o Maurício não é um cara que joga melhor saindo da direita para o meio, né? Tem uma característica diferente. O Andrés, ele pode funcionar perfeitamente como meia centralizado de criação. É que a Leila parece mais ambiciosa esse ano, não é, Mari? Não é? Louca. Quando ela quer alguém, ela vai atrás. Vai. Mas aí volta no que a gente falou do ano passado. Para mim tem a ver com o texto. Tem a ver. Mexe com a ambição, com a vaidade dela também. Às vezes também na Abriu o conversa bolso, para manter ganhou o Abel, tudo, né? Olha, eu vou ficar e para ficar a gente terá que mexer. A própria renovação do Abel, né? Talvez pra esteja ligada a isso. Eu preciso de mais material, chega de ter que inventar. Mas vamos lá, a gente falou que a gente ia passar pelas... É isso aí, torcida palestrina. Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Luiz e eu tô chegando com tudo na tarde dessa segunda-feira. Andrés Pereira pode estar chegando no Verdão a qualquer momento. Leila Pereira vem trabalhando muito, né, com os scouts do Palmeiras para tentar sacramentar essa negociação o mais rápido possível. O próprio jogador tem o desejo de jogar aqui no Verdão, tendo em vista que o Palmeiras irá, né, disputar Super Mundial, tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro. Então, assim, no Fulham, que é um clube muito bom, né, lá da Premier League, só que não disputa por nada. Essa que é a verdade. E aqui no Palmeiras, ele irá ser o grande protagonista, aquele meio-campista dinâmico. Então, assim, eu aprovo e aprovo muito a contratação do Andrés Pereira. E quero saber de vocês, seria uma boa contar com esse baita jogador? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários. A transação gira em torno de mais de 20 milhões de euros. Então, uma negociação para o torcedor palestrino ter paciência, mas vocês podem ter certeza que o jogador vai rescindir a qualquer momento com o Fulham e assinar com o Palmeiras. Contratação histórica, reforço de peso. Então é isso, galera. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!